Metrópole Entrevista. Léo Prati, você ouviu a entrevista do governador Rui Costa hoje pela manhã, quando ele falou de aglomeração nos estádios? Bom dia. Bom dia, Zé. Bom dia a todos os ouvintes e internautas da Rádio Metrópole. Não ouvi não, Zé, mas soube que ele fez essas considerações. Eu acredito que o governo deu um passo hoje para a justiça, né, para um critério mais justo. Eu volto a dizer, eu não defendo aqui setor de eventos, nem sou contra o setor de futebol, nem você, Zé. O que nós queremos é um critério epidemiológico justo, como o governador sempre disse, que defende a ciência, defende a vida. Então, que a gente tenha um critério epidemiológico com isonomia e que trate as atividades com o mesmo risco epidemiológico de todo mundo. Léo, secretário? Pois é, estou lhe ouvindo. E qual é a diferença, na sua cabeça, qual é a diferença? Como é que a ciência pode explicar uma aglomeração de 35 mil com uma aglomeração de 3 mil, agora indo para 5 mil, com a mesma cabeça pensante? Não, Zé, olha, ontem até no seu programa na TV Record, nós fizemos essa pergunta à Tereza Paim, por exemplo. Ela falou algumas coisas com muita correção, que é a questão da fonte nova, dos controles que estão sendo feitos lá. Agora, do tempo de exposição, que foi até uma fala do meu dileto amigo Fábio Vilas Boas, mas eu não consigo explicar por que a fonte nova não pode ser alugada, por exemplo, por 1h30, já que o tempo de permanência eles alegam que é de 2 horas, por Léo Santana, por exemplo, que se manifestou nas redes sociais, com a mesma capacidade. Eu não sei explicar e realmente só a Secretaria de Estado para explicar a diferença epidemiológica, porque eu não tenho justificativa a lhe dar, foi justamente a pergunta, eu volto a dizer, não há nenhum problema, eu tenho um profundo respeito pelo trabalho da CESAB, pelo governador Rui Costa, fizemos esse trabalho juntos durante mais de um ano aí de enfrentamento à pandemia. Agora, questionar é um direito da democracia, e a única coisa que eu fiz foi esse questionamento que você faz, porque eu debati aqui com epidemiologistas, com sanitaristas, e também nós não chegamos a uma conclusão em relação ao critério epidemiológico utilizado. Certo. Agora, vamos lá. Você não achou que foi precipitação cancelar o Réveillon numa capital zero óbito, com 8 novos casos? Você foi a favor do cancelamento desse Réveillon? Olha, Zé, eu tenho que ser muito verdadeiro. Fui sim. Fui sim, porque eu tenho duas visões em relação ao Ano Novo. Em primeiro, em relação ao momento da saúde, é um momento de muita tensão, tá? Por que é um momento de muita tensão? A gente não sabe o resultado dessa Omicron. Até agora, os levantamentos, eu até vi no Bocão News, os levantamentos feitos, inclusive a África do Sul, é de uma característica menos letal do que o vírus original da Covid e o vírus mais leve. Mas está se testando, a Pfizer já fala em atualização da vacina. Então, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, elevou a classificação da Omicron para uma elevação de preocupação. Claro que nisso aí eu concordo com o ministro Queiroga, não é de desespero, mas faltando um mês para o Réveillon, é melhor a gente aguardar ter mais estudos. E ontem eu até sentei, Zé, com o pessoal do setor de eventos, eu acho que o diálogo é fundamental, ninguém aqui está contra nenhuma atividade econômica. Você já percebe o que nós falamos durante todo o ano, Zé, você principalmente. Ontem a Folha de São Paulo deu, pessoas estão desmaiando na fila dos postos de saúde em São Paulo, isso me deixou bastante comovido por fome, por falta do que comer. Então, essa é uma preocupação que nós precisamos ter também. Após 18 meses de pandemia, ninguém queria essa pandemia, mas nós precisamos ter uma preocupação agora, ainda mais que o Estado pobre, nós precisamos encontrar o equilíbrio, a linha de equilíbrio em relação a isso. Eu acho que também não poderia, e o governador aí acerta, na minha opinião, Zé, você não poderia sair de um evento de 3 para 35 mil pessoas sem avaliar de 15 em 15 dias epidemiologicamente o resultado. Então, a elevação de 3 para 5, paulatinamente, ela é correta,
para uma avaliação epidemiológica dos resultados, que isso vão impactar no sistema de epidemiologia, porque o que todos nós menos queremos é retrocessos. Agora, se você perguntar para mim sobre o Réveillon, eu, inclusive, falava ao prefeito, com muita franqueza a você, eu conversava com o prefeito no fim de semana, que, aliás, tem um homem público de extrema grandeza, ele estava louco para fazer o Réveillon, seria seu primeiro Réveillon como prefeito, realizou o sonho de toda uma vida, que é ser prefeito de Salvador, estava animado, é uma pessoa que gosta de festa, assim como todo soteropolitano, mas foi uma das pessoas que mais lutou, mas realmente, quando as vidas estão em risco, e a gente não sabe como a Omicron vai se comportar em relação à vacina, os testes estão sendo feitos, como eu disse, a Pfizer fala em atualização da vacina, está na Folha de São Paulo, por isso que eu estou falando. Então, nós temos que aguardar a proteção. E eu acho que, Zé, é uma medida de cautela que pode, inclusive, no futuro, e é isso que a gente reza, viabilizar, por exemplo, o carnaval. Ainda não é hora, eu acho que é a hora de cautela, nisso o governador Rui Costa acerta, mas se você perguntar para mim, o meu maior desejo seria que Salvador conseguisse, preservando a vida, com todos os cuidados e critérios epidemiológicos, realizar o mínimo, vamos dizer, mesmo num modelo diferente, um carnaval, mas a gente não pode falar nada sobre isso ainda, né? Como o governador diz, temos que ter cautela e aguardar os resultados dos estudos dessa Omicron. Se você fosse decidir hoje, com os números que você tem aqui, você decidiria hoje para ter o carnaval ou não? Vamos lá, Zé. Se não tivesse a Omicron, se não tivesse a Omicron, defenderia um novo modelo com controle de vacina, como, por exemplo, Nova York está fazendo na Times Square um ano novo só para vacinados. Se não tivesse a Omicron. Com a Omicron, a minha resposta hoje seria não, porque eu acho que a gente tem que pesar o bônus e o ônus, e o carnaval poderia trazer, mesmo sendo um vírus mais leve, por exemplo, uma incidência de óbitos entre idosos. Eu quero lembrar que até a gripe mata idosos. Então, a Omicron, nunca os idosos tiveram cuidado, podia levar a um número de óbitos grandes de idosos, como a gente viu, por exemplo, na primeira onda de coronavírus, vários idosos, infelizmente, morrendo em casa. Então, assim, uma coisa é sem a presença da Omicron. Outra coisa é com a presença da Omicron, que é uma cepa que traz inúmeras dúvidas para o nosso dia a dia, para o nosso futuro. Quem disser que tem alguma certeza, como eu lhe disse ontem, eu me reuni com um grupo de eventos, nós temos procurado ajudar. Quero também falar da responsabilidade desses empresários, estão aqui tentando, Zé, criar, inclusive, protocolos mais rígidos do que nós exigimos, por exemplo, no evento teste. Ontem o debate foi muito bom, mas realmente uma posição, eu acredito que só vamos poder tomar em janeiro, Zé. Assim que os estudos estiverem prontos, a gente está rezando para que a vacina tenha ou a eficácia completa ou só tenha diminuído um pouco da eficácia com o tempo, como foi a Delta, porque aí daria, por exemplo, para a gente traçar uma estratégia da quarta dose. O que eu posso dizer a você é que nós temos 3 caminhos de enfrentamento nesse momento e a gente pede a colaboração das pessoas. Primeiro é o uso de máscaras. Eu tenho visto muita gente nas comunidades não usando mais máscara. A pandemia não passou, muito pelo contrário. E eu quero chamar a atenção dos pais também, Zé, para o surto de gripe, no Rio de Janeiro, certo? O que está acontecendo lá? Um surto grande de gripe. Então, eu queria chamar a atenção dos pais de crianças e dos idosos para ir até os postos se vacinar. Salvador fez uma requisição ao Ministério da Saúde e à CESAB de mais de 100 mil doses, porque eu quero lembrar que o sistema de saúde que atende para gripe, para AVC, para infarto, para paciente oncológico com câncer e para coronavírus é o mesmo sistema de saúde. Então, o que nós pudermos prevenir é melhor para que o sistema tenha condições de atender aquelas doenças que não tem como nós prevenirmos, nem a população prevenir. Então, essa é a minha primeira mensagem. Então, o uso de máscara tornou-se fundamental, higienização das mãos, vacinação. Então, nós temos hoje, aí é inacreditável, né? Vou lhe dar números que você vai cair para trás.
nós estamos hoje com 78% do público-alvo, quase atingindo uma margem de segurança que os epidemiologistas consideram em Salvador de 80%, nós estamos com 78% de público já em segunda dose, só que a gente poderia estar próximo dos 90%. Nós temos 240 mil pessoas que passaram do seu dia de tomar a segunda dose. A gente faz o apelo para as pessoas, a pandemia não passou. Segunda coisa, nós estamos com 140 mil pessoas que não tomaram a terceira dose, e a maioria idosos. Isso chama buraco de vacina, e isso coloca a gente em risco sobre qualquer atividade. O que acontece com isso, Zé? E aí eu quero chamar a atenção das pessoas, isso pode prejudicar a todos nós. Eu tive na casa de uma senhora, no bairro, ali no subúrbio ferroviário, e eu fui na busca ativa das equipes de saúde da família, e ela me falou uma coisa que realmente me marcou. Ela disse: meu filho, eu cheguei na casa dela com a equipe de saúde da família, meu filho, eu já tomei as 2 doses, a terceira é com Deus. Eu disse: está na Bíblia que Deus disse, faça a sua parte que eu farei a minha. Então, Deus botou a vacina para você ter condições de defender a sua vida, que é o seu bem mais sagrado, então você tem que tomar a vacina. Tanto que o prefeito Bruno Reis determinou aí, esse fim de semana, eu quero lhe dar em primeira mão, nós iremos aí, as igrejas que abrirem as portas, nós iremos com nossa estrutura móvel para todas as igrejas, sábado e domingo, fazendo uma super vacinação, nesse final de semana, por determinação do nosso prefeito. E o terceiro que eu acho, e aí o governador e o prefeito acertam, é começar a tornar o passaporte da vacina algo cotidiano, certo, Zé? Você veja que Boris Johnson, na Inglaterra, só conseguiu uma adesão grande, especialmente da juventude, na vacinação, quando o passaporte da vacina começou a ser utilizado como exigência em boates, em bares, em restaurantes. Então, a gente tem que tornar cada vez mais, e o próprio secretário de Saúde do Rio de Janeiro estava conversando comigo, que você sabe onde ele é amigo meu, e ele disse que a vida de quem não tem o passaporte da vacina no Rio de Janeiro é um inferno. Então, eu acho que essas seriam as 3 ações para que a gente conseguisse aí segurar qualquer eventual chegada da Omicron ou qualquer problema maior com a Omicron. Seria a utilização de máscara, a exigência do passaporte da vacina e uma vacinação mais massiva por parte da população e uma ajuda da população em relação a isso. E realmente essa coisa da OMS dizer que há risco, né, a Organização Mundial de Saúde, de reinfecção, essa coisa nos preocupa bastante. Então, a minha resposta era essa. Com a Omicron, se a decisão fosse hoje, eu não faria. E o que é que lhe passaram sobre a Omicron? Porque eu estava lendo aqui a Folha de São Paulo, as revistas nacionais, e diz que esse vírus é um vírus mais, obviamente, que ele é altamente transmissível, mas ao mesmo tempo ele é muito menor a mutação dele, a porrada dele na pessoa do que o próprio Covid. O que é que você sabe sobre ele? Não, Zé, na verdade a mutação dele é maior e é isso que nos preocupa. Ele tem 50 mutações do vírus original e é isso que preocupa. O que é que nos preocupa hoje? Que é a grande pergunta. Você tem razão, ele atinge a pessoa com menos gravidade, ainda não há caso de óbitos, mas o número de internações aumenta consideravelmente. Então, a Organização Mundial de Saúde já soltou um alerta dizendo que há risco de reinfecção. Então, qual é a grande pergunta que a ciência tem que responder nesse momento? E é isso que nós aguardamos com profunda ansiedade. A vacina cobre a Omicron? Essa é a pergunta, Zé. Porque se a vacina cobrir a Omicron, aí nós estamos tranquilos. E qual a eficácia que ela vai ter? Por exemplo, para a Delta, foi necessário a gente fazer uma terceira dose, porque ela reduz a eficácia da vacina em relação a essa variante, que é a Delta que eu estou me referindo. Então, se a Omicron reduzir um pouco a eficácia, não tem problema, a gente está pronto, o sistema de vacinação nosso é o maior sistema da história de Salvador, nós estamos vacinando 400 pessoas, nós contratamos 400 pessoas a mais, nós estamos com os postos vacinando, com drives, indo com busca ativa, com ônibus. Então, assim, nós estamos prontos, a sociedade pode ter certeza que não vai faltar dedicação e transpiração para que todas as atividades voltem com segurança. Agora, nós temos que aguardar essas 2 respostas, que eu acredito que a gente só deve ter essa resposta por parte da ciência no início de janeiro, aí, entre início e meados de janeiro. Eu acho que a gente já tem uma resposta mais efetiva
de qual o potencial de bloqueio, vamos dizer assim, epidemiológico das vacinas em relação ao Omicron. É a única pergunta que a gente faz. Aí você pergunta, e por que não dá para saber? Como eu disse a vocês, e disse a todos, e eu quero mais uma vez chamar a atenção, está claro que no mundo como o nosso hoje, né, globalizado, não existe mais eu estar bem e você estar, ou eu estar mal e você estar bem, pelo menos do ponto de vista da saúde pública. Eu falava para você várias vezes, nós conversamos aqui na Rádio Metrópole, na televisão, com o programa que você fala, das desigualdades vacinais no mundo. A África tem apenas 10% da sua população vacinada. Eu falava com você, inclusive, infelizmente eu estava certo, do risco de uma nova variante surgir lá. É porque eu sou vidente? Não, porque surgiu na Índia nas mesmas condições, aí o mundo correu para ajudar a Índia. Então, nós precisamos correr para ajudar a África. É uma coisa que nos preocupa, porque nós temos uma ligação histórica, genética, biológica, e vamos dizer assim, de irmandade com a África. Então, Salvador tem essa ligação, e é uma coisa que nos preocupa bastante. Então, é necessário que os países ricos ajudem os países mais pobres, senão a gente vai continuar nessa pandemia, infelizmente, por essa desigualdade social que se reflete numa desigualdade vacinal. Então, a Organização Mundial de Saúde já vem falando isso há algum tempo também. Nós precisamos nos conscientizar que nós não venceremos a pandemia sozinhos. E aproveitando essa fala, Zé, eu também quero dizer que o governo federal precisa entrar com as mesmas exigências nos aeroportos e nos voos domésticos. Não dá para não ter bloqueio sanitário. Como eu disse, o passaporte de vacina... Mas vai ter. Já foi anunciado que vai ter. Vai ter. Não, o aeroporto nacional ainda não foi anunciado. Zé. Aeroporto internacional. Não, o internacional está, porque isso é uma exigência internacional. Mas eu estou falando, por exemplo, nós cancelamos o Réveillon, certo? Uma decisão acertada. O Rio de Janeiro decidiu manter. Qual o bloqueio epidemiológico? Ontem nós fizemos um debate com a CESAB, com a competente secretária Tereza Painza. O que é que impede o cidadão mais rico de Salvador ir para lá e trazer uma variante para cá? O coronavírus chegou de avião. Então, assim, o governo federal precisa, num país continental como o nosso, onde há várias desigualdades e várias diferenças, inclusive de ritmo de vacinação, e aí eu parabenizo o governador que tomou a decisão de exigir o passaporte da vacina em relação ao transporte intermunicipal. Nós precisamos exigir o passaporte da vacina para a entrada no avião. Fica todo mundo coladinho. Eu fui para Brasília, fica todo mundo sentado nas cadeiras. Então, não é possível que a gente não possa exigir um passaporte da vacina que dê segurança a todos nós. Não é justo isso, tá, Zé? Porque Salvador vai pagar um custo. Apesar da decisão ser acertada, nós teremos um custo, você está certo, em relação ao cancelamento do Festival da Virada. Hoje, eu vi uma nota da Associação de Hotéis, que eu lamento, que que eles acreditam que vai haver diminuição da frequência em Salvador por conta do cancelamento, e não é justo que a gente pague uma conta que é do Rio de Janeiro, que decidiu a qualquer momento. Então, assim, é preciso que a Anvisa e o Ministério da Saúde criem bloqueios dentro do nosso próprio país, senão nós teremos um custo que não é nosso, que não fomos nós que geramos, e eu acho que isso está nos preocupando bastante, tanto que, também lidando em primeira mão, nós combinamos com a CESAB ontem, e nós iremos vacinar no aeroporto e na rodoviária esse final de semana. Agora, a pergunta que não quer calar. Vem aí 8 de dezembro, dia de Conceição da Praia, depois vem a Festa dos Reis, né? Lapinha, você sabe disso. Depois vem Lavagem do Bonfim. Não vamos ter nada, barracas, nada, a festa não vai acontecer pela Secretaria de Saúde? Olha, Zé, essa decisão não foi tomada ainda. Em relação ao 8 de dezembro, eu acredito que não teremos nada, porque, como eu disse, esse é um mês decisivo para nós. É um mês onde nós estamos acompanhando as questões científicas, né? Cancelamos o Ano Novo, então não é lógico você cancelar o Ano Novo, ter festa no 8 de dezembro. Agora, ontem eu chamei a questão da atenção da CESAB, né? Como eu disse, o prefeito, o governador, você está correto na sua fala,
eu tenho uma grande preocupação. As pessoas estão cansadas da pandemia, eu entendo, eu tenho 2 filhos pequenos, tenho família, então a gente vê a agonia da própria família em relação a essa pandemia, né? As pessoas têm aumentado muito os pacientes de saúde mental, essa é uma discussão que o prefeito Bruno Reis está fazendo conosco, tem aumentado muitos pacientes de saúde mental, nós estamos, inclusive, preparando um grande trabalho com o prefeito Bruno Reis até o final da sua gestão na área de saúde mental. Ele será o prefeito da saúde mental, que transformou a saúde mental em Salvador. Mas é fato que as pessoas estão estafadas da pandemia. Eu também estou exausto. Porém, a pandemia não passou. Isso, às vezes, dá ansiedade. Eu mesmo fico ansioso também. E eu ontem dizia a CESAB, Zé, o seguinte: olha, nesse momento que nós estamos passando, que é um momento de controle epidemiológico, não ter determinada atividade é mais difícil que ter. O trabalho vai ser muito maior, porque nós vamos ter que conter várias aglomerações. Então, a minha solicitação de audiência junto com o prefeito ao governador e junto com a área de saúde e a área de segurança, Zé, foi justamente porque nós precisaremos ter um controle de fiscalização junto com o PM, Guarda Civil, SEDU, as áreas de fiscalização do Estado, vigilâncias sanitárias municipais e estaduais, muito grande. Senão a gente vai estar castigando o empresário. Caiu? A gente teve um problema na conexão, Zé. Vamos ver se a gente volta aí rapidinho com ele. Vamos ver se a gente volta. Daqui a pouco tem Lara Ketz aqui e outras notícias. Vamos lá, Camille. E a gente também tem algumas dúvidas YouTube de aí. ouvintes, para tirar com o Léo Prates, né, em relação, por exemplo, à vacina da Janssen, porque o pessoal está sem saber como é que vai ser esse reforço. Se vai ter uma segunda dose antes da terceira, se a terceira vai valer como a segunda, se vai poder tomar agora, se vai ter um tempo diferente. Então, o pessoal está com essa dúvida em relação à Janssen também, para a gente tirar com Léo Prates, além de uma outra questão das fraldas geriátricas. Muitos ouvintes... Eu falei o quê? Geriátrica. Não, eu falei geriátrica. Enfim. Eu não mereço isso. O pessoal questionando também a falta delas nos postos de saúde. Já tem tempo. Isso aí já é velho já. A gente vem cobrando a prefeitura em relação a isso. Eu fiz uma matéria, inclusive, com uma mãe desesperada, que a filha tem microcefalia e que precisa de uma fralda especial, que a prefeitura disponibilizava, que não disponibilizou mais. Parou. Pois é, essas e outras dúvidas a gente vai tirar agora com o Léo Prates, que voltou já com a gente a conexão. Vamos lá, Léo. Aí. Vamos lá, Zé. Rapidinho. Eu estava ouvindo a atenção, só para a gente concluir aqui, em relação à fala. Então, o que é que nós vamos precisar? De uma articulação muito grande, Zé, porque não vai ser justo eu conter, vamos dizer, o ano novo e a rua está lotada, ou seja, eu só castiguei o empresário. Então, nós também precisamos aí, foi isso que ontem eu falei com a CESAB, de uma reunião com o governador, o prefeito, para pensar na fiscalização, para não estar castigando o empresário e não ter resultado epidemiológico satisfatório. Então, essa é uma questão que me aflige e me deixa angustiado nesse momento. Eu ouvi a outra pergunta aí de Camille, em relação à fralda geriátrica, Zé, nós chegamos a resolver esse problema, vocês realmente falaram no meio do ano. O problema é a falta do gel que coloca na fralda para absorver o xixi. Então, está tendo muita falta. Nós refizemos a licitação, ganhou uma empresa, nós normalizamos a entrega das fraldas geriátricas, e aí agora o fornecedor, a gente já notificou 2 vezes, e o fornecedor não nos entrega. Então, isso me parece, aí me perdoe, Zé, uma prática que infelizmente acontece, de querer aumentar o preço. Nós já encaminhamos a Senge para a penalidade e concluímos ontem com a Senge. Eu queria agradecer ao secretário Thiago Dantas. Outra licitação, nós já finalizamos, mas nós vamos endurecer agora. Essa empresa será tornada inidônea, que não está entregando as fraldas, e a nova empresa aí a gente espera que nos próximos 15 dias normalize. Quero também lembrar, Zé, que a fralda geriátrica é um esforço exclusivo da Prefeitura de Salvador, não há contrapartida do governo federal, do governo estadual. Então, nós decidimos comprar as fraldas geriátricas para que cuidar da saúde das pessoas é um esforço exclusivo do caixa da Prefeitura Municipal de Salvador, e as pessoas podem ter certeza que a gente está tentando normalizar tudo, mas há um problema no Brasil de produção por conta também da pandemia.
Isso tem acontecido em vários setores, na construção civil. Hoje eu via o governador Rui Costa falando do aumento que houve dos insumos da construção civil. Então, aqui na saúde não é diferente, Zé, nós estamos tendo problema de fornecimento em vários setores. Sorte que nós temos um estoque grande hoje, por exemplo. Há cerca de 15 dias atrás, ninguém percebeu porque não faltou nos postos, faltou de pirona. E aí nós saímos correndo para fazer outra licitação. Então, realmente, a pandemia também traz outros efeitos que não só a questão da economia, mas na questão da saúde também nós estamos sendo bastante impactados. Mas as pessoas saibam que não vamos procurar culpado nem desculpas, nós vamos resolver os problemas. Ô, Léo, você acha que imuniza toda a população de Salvador até o fim de janeiro? O prefeito me deu a meta, Zé, de antes do carnaval alcançar 90% da população em segunda dose. E essa meta eu estou obstinado e obcecado em cumprir. Essa meta, inclusive, é a meta que a Fiocruz exige para ter o carnaval. Passa por aí? Não, a Fiocruz exige outras coisas. Eu estava conversando com o Marilda, não só isso. E eu quero também lembrar que é uma exigência a mais, tá? Porque o padrão de segurança epidemiológica ou é 70% da população residente ou é 80% do público-alvo vacinado. Nós já estamos, como eu lhe disse, 78% do público-alvo vacinado. Então, nós já estamos chegando numa margem de segurança vacinal. Os números de Salvador estão sob controle. Nós temos mantido o fator RT abaixo de 1. Para você ter uma ideia, para realizar o carnaval, a Fiocruz acha que nós devemos ter um RT em 0,5, por exemplo, além de outras coisas. Eu acho muito difícil a gente ter um RT em 0,5. O que é o RT? É um fator de retransmissão. Acho que a gente, com a vacinação em 90%, a gente vai chegar a 0,6, a 0,65, é a projeção que eu faço. Você sabe, eu sou engenheiro de formação, então eu gosto muito de matemática. Por quê? Porque mesmo quem está vacinado, ele pode pegar o coronavírus e ele vai contar no RT. Então, eu acho pouco provável a gente chegar a um fator, e eu estou sendo muito franco, de retransmissão de 0,5. Agora, como você falou, eu acho que tem 3 fatores que devem ser levados em consideração pelo governador e pelo prefeito, a quem cabe a decisão de ter ou não carnaval. E eu botaria um quarto. Eu acho que o nosso RT tem que ser um RT entre 0,7 e 0,8, que a gente já alcançou, inclusive, esse patamar. Eu acho que a taxa de internação tem que ser no máximo de 50%, né? Mesmo com os leitos menores, a gente precisa lembrar que a gente precisa de tempo de remobilização. Nós estamos com um plano de remobilização pronto, planejados, como eu disse, é um dos princípios, né? O fator, a taxa de internação, o número de óbitos, pelo que você falou, por exemplo, nós, graças a Deus, estamos tendo vários dias com nenhum óbito, então, essa taxa de óbito também é uma coisa importante, e a taxa de vacinação. Se a gente puder chegar a 100%, é a minha meta. Agora, nós só poderemos chegar a 100%, Zé, e essa é uma opinião que é compartilhada pela maioria dos secretários municipais de saúde. Eu conversei ontem também com o secretário de Belo Horizonte, Jackson. As cidades que estão conseguindo alcançar um padrão de segunda dose maior do que o que Salvador está alcançando, e a Bahia está alcançando, é porque tornaram o passaporte da vacina uma coisa igual a respirar. É necessário você ter. Então, a minha principal defesa hoje é que qualquer local público nós passemos a exigir o passaporte da vacina, porque isso, naturalmente, para a pessoa ter acesso a várias atividades, ela vai necessitar e ela vai ser forçada, entre aspas, a se vacinar. Então, eu acho que o endurecimento da exigência do passaporte da vacina é o principal instrumento para que a gente possa viabilizar aí a retomada econômica e a volta à normalidade, inclusive de eventos. Tá bom, secretário. Quer fazer alguma pergunta, Camille? Zé, queria só pedir para o secretário esclarecer essa questão da Janssen, né, que os ouvintes estão questionando aqui. Eles estão sem saber, secretário, como vai dar essa relação da terceira dose com a vacina da Janssen. Se eles vão ter uma segunda dose no meio dessas, se já podem tomar ou esse intervalo muda para quem tomou Janssen, para você, por favor, dar uma esclarecida nessa questão. Tá bom, Camila, excelente pergunta. Engraçado que todo mundo que trabalha na saúde acorda cedo. Então, eu estava hoje conversando, agora há pouco, com o secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Cruz.
E eu estava fazendo justamente essa indagação, porque ontem eu conversei com o secretário de Saúde de São Paulo, Edson Aparecido, e São Paulo está adotando como estratégia já aplicar a dose de reforço da Pfizer para a Janssen. Aí eu estava conversando com ele, perguntando se eles tinham autorizado a dose de reforço da Janssen com a Pfizer. E ele me informou que não, que eles irão enviar a dose da Janssen, nós ainda não temos, e o intervalo da dose de reforço será de 60 dias. Nós apenas aguardamos aí a chegada da dose da Janssen, porque nós não vamos descumprir uma regulamentação técnica. Então, o Ministério da Saúde não autorizou a vacinação com a dose de reforço da Pfizer para quem tomou Janssen, e nós aguardamos a chegada aqui em Salvador da dose da Janssen, apesar de São Paulo, você vai ver aí durante o dia, São Paulo ter adotado a dose de reforço da Pfizer, mas não está prescrito isso pelo Ministério da Saúde nem pela Anvisa. Então, para a segurança das pessoas, nós não adotaremos esse padrão de dose de reforço até que ou chegue a dose da Janssen ou o Ministério autorize dessa forma, porque eu não vou colocar a vida das pessoas em risco. Ok, secretário, muito obrigado. Obrigado de verdade, a gente volta a discutir, porque o carnaval segue indefinido. Obrigado, Zé, e parabéns aí por toda a luta e pelo trabalho que você tem feito, tem sido muito importante para trazer luz às questões da pandemia. Um abraço, eu volto já.